É super interessante isso no Brasil, né? Geralmente um estado assim de mudança, né? De sensação de que as coisas estão na dimensão errada e de que é preciso buscar uma solução alternativa para melhorar a vida das pessoas, para mudar. Geralmente ela vem associada a uma oportunidade, a uma janela de oportunidade para aqueles candidatos ou candidatas que se colocam como fora da política, antissistema, e a gente viveu isso no mundo, até de alguma maneira continua vivendo em algumas eleições mundo afora, e a gente viveu isso muito fortemente na eleição de 2018, onde o próprio Jair Bolsonaro se colocou como antissistema e carregou muita gente, né, nessa onda, né? Essa eleição de 2026, ela não, ela apesar de ter elementos de sentimento antissistema, né, justamente as pessoas estão avaliando mal os governos, a sensação que a política está no lado errado, o escândalo de corrupção, etc. Eu sinto que o sistema político brasileiro criou uma armadilha à renovação e uma armadilha a novos entrantes ocuparem o espaço que meio que o eleitor hoje está se sentindo quase que anestesiado, né, por essa armadilha. Eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente não tem, se você olhar friamente, um grau de renovação na eleição presidencial, como o colega mencionou, a gente vai ter quase que a mesma escolha de 2022, sendo que o Lula é uma figura bastante única no mundo, né? Ele vai estar presente, das últimas 10 eleições, ele está presente em 7, incluindo 2026, provavelmente ele vai ser primeiro ou segundo nessas 7, que é assim, no mundo democrático não tem um candidato que se compare ao Lula nessa estatística. No lado das eleições proporcionais, a gente tem, apesar de ter mudanças de nomes, né, no parlamento, a gente tem uma estrutura de não renovar, né, de que quem está no poder, inclusive agora com muito recurso financeiro para poder se reeleger nos congressos, nas assembleias, e a gente ainda, para completar nesse ano, que é um aspecto interessante que eu queria trazer, que a gente tem em 2026 um grupo de governadores em reeleição bem avaliado, né? A gente tem governadores que estão melhor avaliados, por exemplo, que o presidente da República. Então, a gente provavelmente vai ter um grau de reeleição a nível estadual muito alto. Então, é super interessante essa dicotomia cognitiva entre a sensação do eleitor de que o sistema não está funcionando, que os partidos não respondem às demandas, que os políticos vivem em outro planeta quase em termos de preocupação, mas ao mesmo tempo uma estrutura dada que na prática impossibilita, né, uma renovação significativa em qualquer instância de poder, né? É uma crise de representatividade insuperável, é uma descrença no funcionamento do sistema político também insuperável, reforçado porque o sistema político, por tudo isso, também não funciona. William, é interessante porque a gente olha ao longo do tempo o nível de abstenção e de não comparecimento das urnas no Brasil tem aumentado. Está quase um Quer dizer, terço. isso fica muito claro que as pessoas estão desencantando. Por mais que as pessoas queiram renovação, mas elas se sentem frustradas, elas sentem que o problema dela não é endereçado. E as regras também, elas são criadas que favorecem muito a reeleição, inclusive, dificulta muito a renovação. Se você olhar, por exemplo, historicamente, 98, 94, 2014, 2022, o presidente da República melhorou consideravelmente seus índices de popularidade. Por quê? Porque ele gastou muito dinheiro. A gente está vendo isso agora. Somatório de gastos do governo, medidas eleitorais para o governo, já ultrapassa 200 bi. Então, no Brasil, você tem um índice de reeleição nos poderes executivos estaduais e municipais elevadíssimo. Para deputado, para senador, a mesma coisa. E mesmo quando você vê uma renovação, William, é também do mesmo grupo, né? Aí fala-se, vamos criar. Agora, veio quando o financiamento privado de campanha foi absolutamente condenado, disse, não, a solução é o financiamento público. Isso criou ainda mais dificuldade, porque você cria um partido, ele inicialmente ele não tem mais acesso a essa montanha de recursos, que é quase 6 bilhões de reais aí para dividir entre os partidos e fazer campanha. Como é que você tem essa... E esse dinheiro, ele é dividido, compartilhado entre as candidaturas
conforme quem decide? As lideranças partidárias. Então, não é um sistema que permite a renovação, não é um sistema que abre essa possibilidade de renovação para oxigenar, né? Então, ela é um sistema que vai criando mecanismos de defesa e quando se ataca de um lado, vem uma solução do outro lado, para esse sistema ir se perpetuando. Então, é de fato uma armadilha que a gente se encontra hoje.